Você já imaginou como a verdadeira história das 12 tribos de Ismael foi mantida oculta por tanto tempo? Prepare-se para questionar suas crenças e descobrir como essas tribos influenciaram o Oriente Médio de maneiras surpreendentes. A realidade por trás dos descendentes de Ismael pode mudar completamente sua percepção da história. Segundo os relatos bíblicos, Abraão teve um filho com sua serva Agar, chamado Ismael, e posteriormente teve Isaque, que foi considerado filho da promessa. Hoje, os judeus são vistos como descendentes de Abraão por meio de Isaque. No entanto, pouco se sabe sobre os descendentes de Ismael. Geralmente, assume-se que eles se tornaram árabes no Oriente Médio, mas para muitos de nós, o conhecimento termina aí. A Bíblia nos oferece este registro. Quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que abençoei, e o farei fecundo, e multiplicá-lo-ei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e farei dele uma grande nação. Gênesis 17, verso 20. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão com Agar a egípcia. Estes são os nomes de Ismael, de acordo com suas gerações: Nebaiote, o primogênito; Quedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, por suas vilas e acampamentos, príncipes segundo as suas nações. Gênesis 25, verso 12 e 16. Em 1932, David Gibson decidiu mapear cronologias bíblicas. Durante essa tarefa, ele se deparou com a questão do que aconteceu com os filhos de Ismael. Para completar sua cronologia, ele iniciou uma busca por respostas. 10 anos após a sua morte, seu filho Dan Gibson assumiu a tarefa, viajando pelo Oriente Médio para continuar a sua investigação. Esta busca já dura mais de 30 anos. Levando-os diversas partes remotas da Arábia. Dan viveu no deserto de Rubal Khali, escalou montanhas no Ímen e viveu no sul da Jordânia e cruzou os desertos da Arábia Saudita. Ele também conversou com muitos dos grandes arqueólogos que trabalharam no Oriente Médio e examinou inúmeros livros e teses em busca de respostas. A compreensão muçulmana de como as tribos beduínas se originaram é descrita no gráfico abaixo. Alguns estudiosos da Bíblia identificam Quetura com Getur bíblico, conforme registro de Gênesis. O registro bíblico de Ismael nos dá os nomes de 12 filhos, mas não oferece pistas sobre como eles podem estar conectados às tribos beduínas modernas. Esta lista é encontrada em Gênesis 25 e mais tarde repetida em 1 Crônicas, capítulo 1, do verso 29 ao 33. Eventualmente, os filhos de Ismael tomaram esposas, tiveram filhos e, através dessas crianças, formaram tribos que compulsaram as nações que habitam de Havilá, Assur, e do Egito à Síria. Os descendentes de Ismael não foram as únicas tribos no deserto da Arábia. Outras tribos surgiram de outras fontes, formando o povo do sul da Arábia Saudita. Nebaiote, o primogênito de Ismael, é mencionado frequentemente nas Escrituras. Sua tribo era conhecida pela criação de ovelhas. Isaías capítulo 60, verso 7. Seus nomes são encontrados junto aos registros assírios, mencionados pelo historiador judeu Flávio Joséfos, que identificou os nabateus de seu tempo com os descendentes de Nebaiote. Ele afirmou que os nabateus viviam em todo o país, estendendo-se do Eufrates ao Mar Vermelho, referindo-se a esta área como Nabateia. Os filhos de Quedar se tornaram conhecidos como os Quedaritas. Eles eram a força militar significativa entre os filhos de Ismael. Isaías fala da glória de Quedar e seus talentosos arqueiros. Os assírios, neobabilônicos, persas e até os romanos reconheceram a importância de controlar as rotas comerciais do norte da Arábia, dominadas pelos Quedaritas. Neemias menciona Gesem, o árabe, como um dos reis de Quedar no século V a.C. Baseado em inscrições do norte da Arábia, a tribo de Adbeel é frequentemente identificada como as pessoas da terra de Arábia, que se tornaram sujeitas ao domínio do rei assírio Tiglat-Pileser III. O chefe da tribo, chamado Adbailu, atuou como agente nas fronteiras do Egito. Algumas referências sugerem que a tribo de Adbeel habitava na região do sul do Sinai. As tribos de Mibsam e Misma, por outro lado, desapareceram da história como entidades separadas.
Alguns historiadores especulam que os descendentes de Misma fundaram vilarejos ao redor de Jebel Mismar, uma região montanhosa que pode ter sido um ponto estratégico para suas comunidades. É possível que essas tribos tenham se casado com outras tribos locais, como os Simauítas, resultando em uma fusão de culturas e tradições. Dumá é mencionado na Bíblia como uma cidade em Canaã e também associada a Edom, Josué capítulo 15, verso 52 e Isaías 21, verso 11. Os historiadores frequentemente identificam Dumá como a cidade arábia medieval de Dumat al-Jadal, uma importante junção comercial na rota entre a Síria, Babilônia e a área do Hejaz. Esta localização estratégica fez de Dumá um ponto crucial para o controle do comércio na região. Os registros assírios relatam como o rei Sargão II capturou o rei de Dumá e toda a sua tribo. A cidade, situada no sudeste de Al-Jafi, uma bacia desértica, era um ponto de parada vital para as caravanas que viajavam entre Taimá e a Síria. Este território se tornou centro de governo para muitos reis e rainhas do norte da Arábia. Os registros de Tiglat-Pileser mencionam habitantes de Massá que lhe pagaram tributos. Localizada a cerca de 14 quilômetros ao sul de Taimá, a tribo de Massá está possivelmente ligada ao antigo povo de Massá mencionado por geógrafos clássicos. Estes povos eram conhecidos por sua habilidade em navegar e transportar mercadorias, como incensos e especiarias, através dos desertos da Arábia. A cidade de Taimá, um antigo oásis no oeste da Arábia Saudita, desempenhou um papel crucial nas rotas comerciais. Isaías capítulo 21 faz uma alusão à hospitalidade do povo de Taimá, que ofereceu água e pão aos fugitivos de uma invasão. No século 6 a.C., Taimá tornou-se residência do rei babilônico Nabonido, que governou a cidade durante 10 anos. A tribo de Hadad pode ter se tornado conhecido como Harar, o povo que estava nas montanhas a noroeste de Palmira. A moderna tribo de Hadadine cristã está espalhada pelo Levante, incluindo Jordânia, Síria, Líbano e Palestina. Temá é geralmente associada aos antigos oásis de Taimá, uma localização estratégica no deserto de Nafud. Este oásis era crucial para as rotas comerciais que ligavam o norte da Arábia à Síria e Babilônia. Isaías capítulo 21, verso 11 ao 15, convida o povo de Temá a fornecer água e pão para os fugitivos de uma grande invasão. Getur é mencionado na Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 5, como uma das tribos que guerrearam contra os Agaritas. Esta tribo estava localizada na região montanhosa ao norte da Arábia e possivelmente nas proximidades de Edom e Moabe. A tribo de Nafs é menos mencionada nos registros históricos, mas acredita que se tenha se estabelecido em áreas montanhosas e desérticas, vivendo do pastoreio e do comércio. Quedimá, por outro lado, pode ser associado às tribos que habitavam a leste da Arábia, próxima à região do Golfo Pérsico. Essas tribos eram conhecidas por suas habilidades em comércios marítimos e terrestres, ligando o Oriente Médio a outras civilizações. Os descendentes de Ismael foram diversas tribos que se espalharam pelo Oriente Médio, influenciando a cultura e o comércio da região. A Bíblia nos dá uma visão parcial dessas tribos, mas a arqueologia e a história nos ajudam a moldar as lacunas, revelando a complexidade e a riqueza das civilizações que compuseram o mosaico cultural do Oriente Médio. As influências dessas tribos é sentida até os dias de hoje, refletida nas tradições e culturas da região. Através da exploração dessas histórias, podemos apreciar a resiliência e a adaptabilidade do povo que moldaram a rica tapeçaria cultural do Oriente Médio. Agradecemos por acompanhar essa jornada pelas histórias das 12 tribos de Ismael. Esperamos que tenha encontrado inspiração e sabedoria nas mensagens divinas contidas nessa narrativa.